Pessoal, boa noite a todos. Então, para quem está aqui, a Mariana, o Gabriel, a Gleice, a Silvana, aos demais que forem assistir essa aula em outro momento, também desejo uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, ou um bom final de semana. E esse é o componente curricular de Filosofia 1. Nós estamos começando mais uma aula de filosofia, talvez não, a nossa primeira aula, né, então, de filosofia propriamente dita, tá? E eu faço uma provocação inicial. Eu quero que vocês pensem numa resposta a essa pergunta que está projetada aí, né? O que a gente faz, ou o que fazer, quando não temos respostas para nossas perguntas? Alguma resposta já? Alguém gostaria de falar? Eu copiei no caderno e fiz uma resposta. E o que você escreveu, Mariana? Tu compartilharias conosco? Sim, sim. O que fazer quando não temos resposta para as nossas perguntas? Dependendo da situação, peço conselho a alguém com mais experiência de vida, alguém com mais estudo. Ou se for uma pergunta relacionada a estudo, me empenho a pesquisar. Tá, Isso, fiz isso. ótimo, muito bem. A gente pode montar estratégias também, né? Sim, claro. Quando a gente não tem resposta para as coisas, a gente monta estratégias, a gente começa, de uma certa forma, tem que ter algum começo do assunto, né? Sim, Se sim, for na vida cotidiana, se for no trabalho, porque às vezes no trabalho a gente também não encontra respostas para certas coisas, então a gente começa a abrir leques, né? sim. Então, Uhum. pode ser aquilo, né? A gente vai analisando e abrindo leques e pesquisando também para chegar a um denominador comum. Porque não Sim, adianta, né, você tentar dar uma resposta das quais você não está conseguindo analisar bem a situação. Cada um também tem o seu ponto de vista de ver as coisas, né? claro, claro. Sim, muito bem. Levantar hipóteses, Silvana. A gente pode resumir aí, né, essa tua fala, assim, com a ideia de levantar hipóteses, né? Buscar alternativas. Muito bem. Mais alguma contribuição, pessoal? Essa é só um aquece para a nossa aula. E, assim, vocês imaginem, pessoal, né? Tanto a resposta da Mariana como a da Silvana foram, assim, para ser uma resposta de bate-pronto, assim, elas foram bem elaboradas, né? As respostas de vocês foram bem elaboradas, né? E considerando que nós estamos no século XXI, nós estamos utilizando ferramentas disponíveis hoje ao nosso alcance, nós temos uma tradição, né, uma série de pessoas, né, que podem nos ajudar, que estão aqui hoje prontas, né? A Silvana falava, o professor Fernando me ajudou, a Mariana ali também estava, né, com uma dúvida, já na hora, já a gente já pôde visualizar como resolver. Hoje nós temos vários meios, né, várias formas, né, de encontrar respostas para as nossas perguntas, né? E essa tarefa, essa atividade, né, da gente buscar uma resposta para perguntas, ela é o que marca, eu diria, propriamente o nascimento da filosofia. Não só o nascimento da filosofia, mas talvez aquilo que existia antes mesmo da própria filosofia. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, tá? A gente vai tentar descobrir, assim, culturalmente e historicamente, quem foram os primeiros, né, os primeiros seres humanos que elaboraram as primeiras grandes respostas para aquelas perguntas que acompanham a nossa condição de seres humanos, né? Tem perguntas, pessoal, que todos os seres humanos fazem em todos os tempos, né? E para cada tempo são dadas algumas respostas, né? E também essas respostas, às vezes, elas são substituídas por respostas, vamos colocar entre aspas, né? Respostas melhores ou respostas diferentes,
ou respostas que tomaram como referência outras maneiras de responder aquelas perguntas, né? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é a gente tentar buscar lá nos nossos antepassados, né? Eu vou usar uma expressão que eu usei nos primeiros anos também dos integrados, né? Pessoal do ensino médio, das turmas tem aula do diurno, e que funcionou. Todo mundo já fez isso, né? Não sei se vocês estão lembrados, né? Mas já devem ter feito isso, né? A árvore genealógica, a nossa árvore genealógica, dos meus pais, dos meus avós, e daí dos meus avós, dos meus bisavós, e vai indo, né? E a árvore vai ficando gigantesca. A gente vai fazer uma espécie de árvore genealógica da nossa cultura, uma árvore genealógica do nosso passado, uma árvore genealógica das nossas origens culturais, tá? A gente vai tentar ir assim, ó, a gente vai tentar ir no parente mais distante que a gente tem, né? Para saber como que eram as respostas que esses nossos parentes culturais, né, davam. Que respostas eles davam para perguntas que talvez até nós hoje nos fizemos, certo? Então, com essa introdução, a gente vai tratar, eu quero anunciar especificamente do que nós vamos tratar hoje. Nós vamos ver nós vamos conhecer um pouco da forma de responder a certas perguntas que os seres humanos faziam anterior à filosofia, até antes do surgimento da filosofia, né? Para a maneira, a gente vai voltar um pouco no passado, a gente vai fazer uma incursão no passado, a gente vai voltar lá para o passado, muito distante de nós, tanto cronologicamente, quer dizer, de tanto anos, muitos anos atrás, milhares de anos atrás, e talvez de um lugar um pouco distante, muito distante, né, da onde a gente vive hoje, né? Mas que é nesse lugar que surgiu a nossa forma de organização cultural, a nossa forma de estudar, a nossa forma de aprender, a nossa forma de pensar. Como eu disse, os nossos bisavós dos nossos bisavós, dos nossos antepassados culturais, tá? Alguém comentou alguma coisa no chat ali que eu vi? Alguém levantou a mão? É a Silvana, eu acho. A gente pergunta para o Google. Tá bom, Silvana. É uma forma, é uma estratégia. É uma estratégia, né? Quando a gente não sabe, a gente perguntar para o Google. Tá? A gente tem que usar de todas as ferramentas que a gente tem, prof. Perfeito, é isso mesmo. É isso o mesmo. jeito, porque claro. Se não dá de um jeito, vai de outro. Com certeza, com certeza. Bom, voltando então, pessoal. Até aqui, deu para entender então essa introdução, pessoal? Sim, deu para entender. Então, a gente sempre... E vocês vão ver, Silvana, Mariana e o Gabriel e a Gleice, que estão acompanhando também aqui agora, vocês vão ver que o que os nossos antepassados faziam não era algo muito diferente do que vocês falaram. A gente vai tentar descobrir em pessoas mais antigas, pessoas mais velhas, né? Acho que não sei se foi a Silvana, a Mariana que falou, né? Pessoas supostamente mais sábias, né? E geralmente, de fato, elas têm um pouco mais de experiência de vida, né? Então, a gente acredita que elas têm uma certa sabedoria a mais, né? Para algumas questões do que nós. Ou a gente vai buscar a resposta em alguns especialistas, né? Em alguém que saiba, ou a gente vai levantar uma hipótese, né? Vamos tentar buscar uma estratégia. Hoje, a Silvana disse, a gente vai dar um Google, mas a gente tem Google hoje, né? Mas ela é uma invenção de poucos anos, Silvana. Você imagina assim, ó, uma vez eu assisti uma aula, achei bem engraçado isso que o professor falou, né? Vocês imaginem um homem da caverna, um sujeito que vivia assim há 10 mil anos atrás, né? Uma noite, depois da janta, né? Deitado lá com a sua família, numa caverna, olhando para as estrelas, né? Esse homem se perguntou, tá, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é que é o sentido de tudo isso aqui, né? É mais ou menos por aí que começam as reflexões que agora a gente chama de reflexões filosóficas, né? Mas que durante muito tempo elas foram respondidas pelas religiões mais primitivas, né? Por rituais, realmente, assim, o que mais a gente pode falar, assim, mais próximo daquilo que nós temos hoje, né? Pelas explicações religiosas, né? Mas nós vamos ver hoje uma outra resposta
de um dos nossos bisavós antepassados, que era a chamada mitologia, tá? A mitologia, e principalmente a mitologia grega. Existem outras mitologias. Os nossos índios brasileiros aqui, eles têm as suas narrativas mitológicas, né? Os nativos dos povos aqui da América, né, antes da chegada dos europeus, também tinham suas mitologias, né? Diferentes povos, diferentes lugares do mundo também têm as suas concepções mitológicas de mundo, né? Nós vamos ver, aqui por uma decisão literalmente arbitrária, eu diria, né? Porque assim, é o avô da filosofia, vamos dizer assim, é a mitologia grega, tá? E essa mitologia grega, ela faz parte dos nossos primórdios culturais, tá? Os gregos, então, eles viveram nessa região onde hoje ainda é a Grécia, né? A região ali vamos dizer assim, do sudeste, um pouco mais ao sul da Europa, né? Na divisa quase com a África, né? Com o norte da África, na região ali onde hoje é o mar Mediterrâneo, né? Essa região ali que surgiram, então, ali, vamos dizer assim, que nasce, né? As nossas origens culturais. Muitas das palavras que nós usamos, né, na nossa língua, né, por mais que nós sejamos uma língua de origem latina, mas também tem muitas expressões de origem grega, né, nas nossas palavras, no nosso vocabulário, né? E as primeiras formas culturais, né, as primeiras manifestações escritas também que nós temos, né, que fazem parte do nosso universo cultural, elas são da Grécia Antiga, né? E os gregos, eles buscavam respostas, sabe onde, pessoal? Em histórias contadas, que receberam o nome, posteriormente, de epopeias. As epopeias e as tragédias, né? Eram histórias contadas, que essas histórias elas eram passadas de geração em geração, tá? Elas eram contadas ou representadas, né? Representadas literalmente, né? Elas eram como se fosse... O teatro surgiu nessa época também, né? A gente pode colocar aí 700 anos antes de Cristo, ou quase 3.000 anos antes do presente, né? 700, 800 anos antes de Cristo, talvez um pouco mais, né? Essas histórias elas eram contadas de geração em geração, passadas, né? Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido, né? Avós, pessoas um pouco mais idosas, né? Contando histórias. No meu tempo era assim. Ou também contando uma história, quase como uma fábula, né? E essa história, ela tem um ensinamento, né? A gente conta histórias até para as crianças, né? Que essas histórias, elas trazem certos ensinamentos, tá? E era assim também entre os gregos. Então, eles contavam histórias, quando eles estavam diante de dúvidas, de questões, né, de grandes questões filosóficas, vamos dizer assim, né? Eles buscavam, nessas histórias do passado, o que os personagens que tinham vivido nessa história, o que eles tinham feito, né? E, geralmente, esses personagens, eles tinham certas características. Ou eles eram corajosos, ou eles eram astutos, ou eles eram muito irados, ou eles eram muito apaixonados, ou eles eram muito benevolentes, né? Também nessas histórias se discutia as questões do destino dos seres humanos. Os gregos acreditavam muito no destino, né? Que as pessoas elas eram predestinadas. E se elas fossem se desviando do seu destino, elas iam enfrentar muitos dramas, né? Então, os gregos ouviam e contavam muito essas histórias. E as pessoas, nessas histórias, elas transmitiam certos valores, tá? Esse, vamos dizer assim, é o nosso primórdio cultural. O primeiro grande livro, as primeiras grandes histórias da nossa cultura, pessoal, elas estão escritas nesses dois textos que vocês estão vendo aí. São dois livros enormes, um deles chama-se A Ilíada e outro é a Odisseia, né? E essas histórias, elas são muito interessantes. Eu sugiro que, quando vocês tiverem tempo, interesse, quiserem ler, né? Não precisa ler agora, né? Não é obrigação de vocês lerem agora, né? Mas quando vocês tiverem tempo, interesse, assistam os filmes, ou leiam os livros. Tem coleçõezinhas de bolso, né? Que são versões mais reduzidas dessas duas histórias, né? Eu gosto muito dessa segunda, que é a Odisseia, né? A primeira tem relação com a segunda, né?
As duas foram escritas por Homero, né? Homero era um homem que acredita-se que ele supostamente teria vivido mais ou menos na mesma época que viveu Moisés. Moisés, aquele da personagem, né, da Bíblia, do Antigo Testamento. 800, 900 anos antes de Jesus, né? É mais ou menos essa época que Homero supostamente teria vivido. E Homero, acredita-se que ele tinha sido um descendente, né, dos personagens dessa história, que é contada na Ilíada e na Odisseia, né? Não se tem certeza disso, né? Que eram histórias, aquelas histórias contadas e contadas por gerações, gerações, que a gente não tem bem certeza se elas existiram ou não, né? Mas os lugares, a descrição dos acontecimentos, eles têm alguma relação com a realidade, né? Mas, enfim, essa história, essas duas histórias, a Ilíada e a Odisseia, elas contam a história de um povo, os gregos, né, que eles invadem a cidade de Troia, né? E a primeira parte dessa dupla obra, né, a Ilíada, a primeira parte é a ida dos gregos até Troia, até a cidade de Troia, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram a expressão, né, presente de grego. Já ouviram essa expressão, turma? Estão me ouvindo aí? Está todo mundo me ouvindo? Estou Sim, ouvindo, sim. eu tô ouvindo. Já ouviram a expressão presente de grego? Sim. Como é que é o que é um presente de grego? Eu acho que é um presente que não deu muito certo. Alguém já tem outra explicação por o que é um presente de grego? É Nunca quando um escutei. presente é muito feio, ou então quando um presente que a gente não gosta, né? Sim, Aí a gente diz, isso é um presente de grego. um presente de grego. O Gabriel queria falar alguma coisa também, Gabriel? Não, eu nunca escutei essa. Não tinha escutado. Não. Ó, a Mariana e a Silvana já escutaram. Então, essa expressão presente de grego, a origem dela é desse livro aqui, a Ilíada. E tem a ver com a Odisseia, que é a segunda parte do livro, né? Com o personagem principal, que é o Odisseu, né? É Aonde assim, a ó. gente consegue esses livros, professora, para ler? Oi? Aonde a gente consegue esses livros para a gente ler? Olha, depende. Você quer ler uma versão mais simples, você tem que comprar um livrinho que deve estar disponível assim bem barato aí na internet, você consegue comprar. Eu não sei se na biblioteca do IF é capaz até de ter exemplares desses dois livros, tá? Eu sugiro que vocês comecem com os filmes, né? Porque os dois têm filme. A Ilíada, na verdade, o filme é Troia. É um filme bem legal que é feito pelo Brad Pitt. Tem na Netflix. Tem na Troia. Netflix. Procura Eu vou que você vai ver. vou olhar. É assim, ó, é fantástico. O filme é bem bonito, a história tem os seus percalços ali, não é bem assim como aconteceu, como é contado no filme, mas é assim, a história, o cerne da história é aquele ali mesmo, né? Em resumo, os gregos, todos os povos gregos, eles tentam invadir a única cidade que não estava conquistada por eles, naquela região ali, que era a cidade de Troia. E a cidade de Troia, ela era toda fechada, protegida, ela era numa ilha, né? E essa ilha, ela era toda protegida, a parte interna, né, onde as pessoas moravam, ela era protegida por grandes muralhas, enormes muralhas, né? E nessas muralhas, então, a cidade nunca tinha sido invadida, nunca ninguém tinha conseguido entrar na cidade, porque essas muralhas protegiam a cidade, né? E eles tinham arqueiros, eles tinham um exército muito forte, eles tinham um rei, o rei Príamo, que era considerado o rei mais sábio, um dos reis mais sábios da antiguidade, e ele tinha o seu filho, Heitor, que era um herói, né? Ele faz parte dentro da tradição, ele é um herói, né, dos gregos, um homem de muita coragem, e enfim, era uma cidade, vamos dizer assim, quase que perfeita, né? E ela não conseguia, ninguém conseguia ingressar, né, invadir as suas muralhas. Então eles eram muito respeitados, né? E era o único reino que não tinha sido conquistado por Menelau e Agamenon, né, que eram os dois reis, os dois irmãos reis de todos os reinos, né, que faziam parte do que era a Grécia, né? E aí eles montam a maior esquadra, né, de navios, os gregos eram muito bons navegadores, eles montam a maior esquadra para tentar invadir Troia. E daí tem um lance lá que um dos filhos do rei Príamo rouba a mulher
eu sempre confundo deles, mas ele rouba a mulher de um dos reis da Grécia e ele foge para Troia com a mulher. E era supostamente em função disso, né, que eles... Mas, na verdade, foi mais uma desculpa, né, para eles invadirem a cidade. O príncipe de Troia rouba a mulher de um dos reis da Grécia. E aí foge para Troia, leva ela para dentro, né, da cidade, né, enfim, ela é recebida como sendo a nova rainha de Troia, né, filha não, casada com o filho do rei Príamo, né, que era Paris, que era o príncipe de Troia, né, e aí, enfim, a guerra acontece, os gregos vão até Troia e eles não conseguem entrar na cidade de Troia. E aí o Odisseu, né, que era um dos líderes do exército da Grécia, ele tem a ideia de fazer o cavalo de pau. Ele constrói um cavalo de pau, né, e os gregos acreditam que aquele cavalo... teve uma batalha muito violenta, né, o príncipe Heitor é morto, né, assassinado por Aquiles, que era o principal guerreiro dos gregos, né, e aí tem uma trégua na guerra, né. Os dois reis fazem um acordo, eles param a guerra por 10 dias, né? E depois desses 10 dias, os troianos acham que os gregos tinham ido embora, né? Eles, de fato, recuam todos os barcos da orla da ilha e eles constroem um cavalo de pau e colocam na porta da entrada da cidade de Troia. Só que o cavalo de pau, dentro do cavalo, era um enorme cavalo de pau, né? Dentro do cavalo de pau, tinha uma série de soldados gregos, entre eles Odisseu, que era o cara que teve a ideia de fazer isso. E aí ele foi dado, esse cavalo supostamente foi dado como um presente para os troianos, um presente dos gregos para os troianos. Só que dentro... Sim, Silvana. Pode falar. É o famoso presente de grego. Vem daí a história, exatamente. Dentro do cavalo estavam soldados gregos. E aí os gregos recolhem, acham que fazem festa com aquele cavalo, né? Primeiro acham muito bonito, saúdam, acabou a guerra, os gregos foram embora, né? Deixaram um presente para nós, né? Acharam que não iam realmente conseguir invadir Troia e abandonaram, desistiram da guerra. Eles colocam o cavalo para dentro, né, para dentro da cidade, e à noite eles tinham construído o cavalo e tinham deixado uma passagem. Né? Eles pulam de dentro do cavalo, vários soldados, e à noite eles vão lá e abrem os portões de Troia e chamam os gregos todos que estavam escondidos, né, por as margens da ilha. Né? E nisso a guerra, os gregos conseguem invadir toda a cidade de Troia e matam os reis, né? E matam o rei Príamo, né? E passam a assumir, a Menelau e Agamenon passam a assumir o poder também da cidade de Troia, né? E aí, enfim, aí termina a história da Ilíada. E aí vem a Odisseia de Homero. E aí, vou perguntar uma outra coisa para vocês. Então, entenderam de onde que vem a expressão presente de grego, né? Presente de grego vem dessa história aí. Ô, professor, Diga. Esse é o filme de Troia, né? Esse eu vi uma vez, só que eu não lembro, mas vou olhar de novo. E o outro filme qual é? Odisseia. Se tu pesquisar qualquer filme, Odisseia. A Odisseia, tá. Você vai achar também e vai ser, é uma bela história, porque a Odisseia, pessoal, eu tenho certeza que vocês já ouviram assim, uma expressão também assim, nossa vida do ser humano é uma odisseia. Uma odisseia, né? Já ouviram essa expressão também? O que seria uma odisseia? Eu não sei o que quer dizer, mas eu já ouvi também. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Olha, uma pessoa saiu do interior lá do Rio Grande do Sul e foi para as Olimpíadas em Tóquio. Só estou dando um exemplo agora, inventando aqui, né? Foi fazer parte do time olímpico, né? E ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas. Esse sujeito viveu uma odisseia, né? Uma odisseia seria assim, você fazer algo muito grandioso, algo que, assim, você demorou uma vida para conseguir realizar aquilo. É algo nesse sentido? Vocês já tinham ouvido algo assim?
Eu já tinha ouvido no sentido da palavra, mas assim, o que significava, não, né? Eu já ouvi muito essa expressão, vamos dizer, a expressão odisseia, isso é uma odisseia, mas como assim o dito popular, que muitas vezes pega, né, Sim, as sim, sim. coisas, que E a nem gente, agora, às vezes, é, não pensa tipo tanto no sentido. gírias, né? Sim, Tipo uma gíria, né? isso. Realizar uma odisseia é fazer uma jornada muito difícil. Esse é o sentido, né? A tradução que a gente poderia... o sentido da expressão, né? Realizar uma odisseia é fazer algo muito difícil. Conseguir, né, com muito esforço, algo. Porque essa obra, a Odisseia, ela é a história de Odisseu, né? Que também é chamado de Ulisses, né, por alguns, né? Mas eu prefiro o nome Odisseu, que é o cara que inventou o cavalo de pau lá, que foi o presente do grego lá para os troianos, né? E o Odisseu, assim, é o principal, um dos principais guerreiros que sobreviveu à batalha, né, dos gregos contra os troianos, e ele saiu de casa. Olha que essa história é fantástica. A gente, tipo assim, ó, a gente poderia fazer esse curso de filosofia, introdução à filosofia 1 aqui, só falando dessa obra, mas a gente não tem tempo para isso, né, óbvio, poderia ser uma outra coisa que a gente poderia fazer, mas essa história, ela é fantástica. É a história, simplificando, Odisseu saiu de casa quando seu filho tinha meses, quando ele foi para a guerra de Troia. A guerra demorou 10 anos, pessoal. Não foram um mês, 2 meses, 10 meses, foram 10 anos. Né? E ainda por cima, o Odisseu demorou mais 10 anos para voltar para casa. Porque ele se perdeu no mar, ele passou por muitas dificuldades, né? E aí ele tinha uma grande esquadra, muitos navios, muitos guerreiros, passou por muitas dificuldades nessa viagem, ficou preso, ficou anos presos em algumas ilhas, né? E aí os guerreiros foram morrendo, e aí os seus que viajavam junto com ele não aguentavam as situações e abandonavam. Muitos morreram, até que no último dia da sua viagem sobrou só 6 pessoas com ele. E ainda por cima, eles passaram por percalços e ele chegou na cidade de Ítaca, que era a cidade natal dele, sozinho, depois de 10 anos. Depois de 20 anos, pessoal. O filho dele vai à procura dele, a mulher dele fica abandonada lá na cidade de Ítaca, e as pessoas começam a invadir a casa dele, as pessoas querem tomar o poder, querem que a mulher dele se case com outro homem, porque acham que, como a guerra já tinha acabado, ele não tinha voltado, que ele tinha abandonado o reino. Enfim, tem uma série de coisas que acontecem com o Odisseu. É por isso que quando alguém faz uma jornada muito difícil, se diz que aquela pessoa passou por uma odisseia, né? Porque o Odisseu passou por isso, né? Ele volta para casa, todos os seus marinheiros morrem, todos os seus navios são perdidos, se quebram no mar. Ele chega em casa como um mendigo, né? Tanto que somente a mulher dele depois reconhece ele. Todas as pessoas da cidade de Ítaca não o reconhecem mais, somente a mulher dele. E a mulher dele nunca quis casar com outro, nunca quis achou que ele não pudesse mais estar vivo, né? Ela sempre acreditou na possibilidade de que ele ia voltar, né? Bom, alguém levantou a mão aqui no chat? Queria falar alguma coisa? Oi, senhora, eu não levantei a mão, mas estava pensando em perguntar. A minha dúvida Eu já vi esses 2 filmes. Eu vi o primeiro que o senhor contou do cavalo, eu já vi, mas ele é bem antigo, né, senhor? Ele não é muito novo, não. Tem várias versões, né? Esse que eu falei, assim, que é o que eu assisti todo ele várias vezes já, se não me engano, ele é de 2004. Foi com o Brad Pitt e tal. É um filme bem bonito, bem produzido, é um filme bem legal. É bem legal, esse eu já vi também. Eu lembrei da parte do cavalo, aquela parte ficou bem gravada na minha memória. Quando o senhor estava contando o antes, eu não me recordei, mas o cavalo, daí eu me lembrei. Sim, sim. Uhum. Eu já vi Odisseia. Só um Sim. pouquinho, eu já termino. Eu quero perguntar, senhor, ali, nossos primórdios culturais, né? Sim. O que significa, assim, primórdios culturais? É o começo da nossa cultura. É o primórdio, é onde a nossa cultura começa.
Essas histórias, eu estou contando elas para vocês, pessoal, porque elas ecoam até nós hoje. Essas histórias, o que que é, assim, vocês acreditam, gente, que tem, assim, agora, em 2021, tem gente que passa a sua vida só estudando essas obras, por exemplo, só essas duas. Eu só trouxe duas, Mariana, tem vários outros textos, tem outras peças de teatro, tem várias outras histórias dessa época aqui, que elas são grandes lições para nós hoje. Olha, depois que você lê a Odisseia de Homero, você é uma outra pessoa. Você começa assim, bom, o que que eu nunca passei pela situação do Odisseu, né? Eu fico me imaginando assim, vocês imaginem vocês hoje, vocês acho que têm filhos, né? Ou vão pegar o caso do Gabriel e da Gleice, né? Tem uma filha pequena de 2 anos. Vocês imaginem vocês saírem de casa numa jornada e voltarem somente daqui 20 anos. Nunca. Vocês imaginem uma coisa dessa. O que que vocês fariam se estivessem no lugar dessas pessoas, né? O que eu faria? Essas histórias, é isso que é a mitologia grega. São histórias contadas, representadas, passadas de geração em geração, que elas ensinavam valores. Eram essas histórias que ensinavam as respostas, que davam referências para as pessoas quando elas tinham as suas dúvidas, as suas perguntas, né? Elas, ouvindo essas histórias, elas aprendiam com essas histórias. É isso que eu quero dizer. Esse é o começo, Mariana. É daqui que nós viemos. As nossas primeiras boas histórias, elas são tiradas da mitologia grega. Eu fico assim, ó. Entendeu essa parte, Mariana? Deu para entender? Sim, senhor, entendi. Esse é o nosso primórdio. Essas histórias, elas não são só histórias. Elas não viraram só filmes. Mas elas principalmente ensinam valores, né? Por exemplo, a Ilíada tem toda uma discussão interessante sobre o destino dos seres humanos. Tem uma passagem do Aquiles, que é um dos personagens principais dessa história, que ele vai consultar os deuses, consultar o oráculo. Os gregos tinham muito essa questão assim, né, do oráculo. Antes da guerra começar. Antes da guerra começar, ele vai no oráculo e pergunta. Ele era o principal guerreiro, ele era o maior guerreiro, mas ele não gostava do rei da Grécia, que era Agamenon. Era um rei muito poderoso, mas ele era um sujeito horrível, desprezível. Ele conseguiu fazer acordos com diferentes pessoas e conseguiu muito apoio político, por isso que ele era o maior rei da Grécia, foi o maior rei da Grécia. Só que o Aquiles discordava completamente dessa guerra, discordava dos valores que o Aquiles, que o Agamenon representava. Ou seja, ele era o funcionário que não gostava do patrão. Estão entendendo? É uma história de, sei lá, nem sei se ela existiu ou não. Ela tem 3.000 anos, essa história. Mas ela diz algo para nós hoje. O que eu faria se eu tivesse que obedecer ordens de um superior que eu discordo, que é um imoral, que é uma pessoa falsa, que é uma pessoa que está só preocupada com o poder e com o seu bem-estar e com o seu status? O que eu faço, né, diante desse cenário? Essas histórias, elas nos ensinam, né? E aí o Aquiles foi consultar lá no oráculo e perguntou, o que vai acontecer se eu for para essa guerra? E o oráculo responde, olha, você pode ir para essa guerra, né? Não, você tem 2 opções, você vai ou não vai para a guerra. Se você ficar aqui, você vai, ou enfim, você até pode ir para essa guerra, mas o que vai acontecer contigo? Você vai encontrar uma pessoa, uma mulher, né, vai ter os seus filhos, e aí os teus filhos vão lembrar de você, quando você ficar mais velho, você vai ter os seus netos que vão lembrar de você, os seus bisnetos vão lembrar de você, mas a tua geração logo vai se acabar, talvez você não tenha sucessores, e logo vão esquecer que você vai ser um simples mortal. Agora, se você for para a guerra, enfrentar essa jornada, pode ser que você entre para a história. Você é um grande guerreiro, você é uma pessoa que vai, se for para essa guerra, você vai ter a oportunidade de revelar a sua coragem, né? Todos vão conhecer a sua força, e talvez você seja lembrado, como essa vai ser a maior guerra do nosso tempo, talvez você vai ser lembrado para o resto da eternidade, ou por muito tempo, muito mais do que se você ficasse só com a sua família, no seu lugar, com seus filhos, as suas gerações mais próximas, né? Então, e daí quem que decide isso? É ele, é o Aquiles, é ele que faz a escolha dele, né? E ele vai para a guerra e, de fato, ele se transforma no
talvez no principal personagem da tragédia, das epopeias gregas, né? De histórias assim que são contadas de geração em geração, e o nome dele está lá, né? Contada, sendo contada, e recontada, e tendo filmes, e até nós hoje, né? 3.000 anos antes a gente vê essa história do Aquiles, né? Então, essas histórias, elas representavam certos valores, tá? Não tinha Google, Silvana, nessa época, né? As pessoas buscavam onde? Nessas histórias. Esse processo, Mariana, não sei se me fiz entender, fui claro aí na minha explicação? Sim, professor, foi claro? Certo. Consegue entender isso, então? Deu para entender o que significa, assim, esses primórdios? São os primeiros fragmentos da nossa cultura. É o começo da nossa cultura. E digo mais, se a gente conhecer bem o nosso começo, né, vocês vão ver que o começo já fala de muita coisa para nós hoje. E faz sentido ainda hoje, né, Sam? E faz sentido ainda hoje. Por isso que é um clássico, por isso que ele está aí, né? Por isso que a gente precisa ter acesso. É um direito de vocês, né? É um direito nosso, de todo cidadão, né? De ter acesso aos seus antepassados, às suas histórias, né? Esse processo os gregos chamavam de paideia, né? Eu coloquei aqui, né? A paideia grega é um processo de educação, é um processo de construção dos seres humanos de forma consciente e dirigida. O que eles queriam com essas histórias? Como eles não tinham sala de aula, eles não tinham Meet, né? Eles não tinham grupo de WhatsApp, eles não tinham Moodle, não tinha como ensinar as pessoas por meio desses mecanismos que nós temos hoje, mas com essas histórias eles queriam formar um ser humano virtuoso e excelente. Essa era a finalidade da Grécia Antiga, era formar um ser humano com areté. Areté quer dizer um ser humano virtuoso, um ser humano excelente. Excelente no sentido de realizar bem aquilo que nos caracteriza como seres humanos, né? Esse era o sentido da educação dos gregos antigos, passado por meio dessas histórias. Eu vou ser rápido aqui, ó. Eu quero usar essa imagem aqui. E aí a gente já vai encerrar a aula de hoje, que eu não quero mais tomar o tempo de vocês, já são 8:30 da noite. Olhem só. Esse processo, né, dos nossos primeiros, dos nossos antepassados, os nossos bisavós culturais, eu vou dizer assim, tentem gravar isso. Eles ouviam essas histórias. Eles ouviam essas histórias. Esse que vocês estão vendo aqui, conseguem ver essa imagem? Estão vendo essa imagem aqui, turma? O que vocês estão vendo aí? Ó? Vamos descrever a imagem. Um homem filosofando? Qual que seria o filosofando? Esse aqui? Isso. Será que ele está filosofando, Gabriel? O que te levou a imaginar que ele estava filosofando? Olha, acredito que, de repente, não filosofando, mas, sei lá, falando algo. Ó, segura a criançada aí, Gabriel. Pelo gesto do braço dele, talvez, também, que ele tá... Sim. Ou interagindo com as mãos, né? Sim. Sim. Eu já acho que é aquele que está sentado lá, perto daquela pessoa branca, de branco lá, que está filosofando, porque ele está fazendo um gesto de que, com os braços, parece que está meio aberto, conversando com os outros. Tá. Eu tô vendo ele segurar a mão daquela... Cada um vê uma coisa. Sim. Mas é isso, né? O cara que a minha desenhou... tela é bem pequena, eu quase não enxergo bem, mas não sei, o que deu a entender, né? A mão dela, né? Daquela Sim. ali. Sim. Então, senhor, fala pra nós. Então tá bom. Agora então eu vou falar. Na verdade é assim, ó. Uma imagem a gente nunca sabe quem desenhou ela, o que queria dizer. A gente que constrói o sentido, muito do sentido somos nós que vamos tentando compreender a partir do contexto, dos contextos que a imagem foi produzida, do que ela tentou representar, da época que ela quis representar, né? Enfim.
Mas dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, eu vou usar uma expressão assim, ó. Sempre dava certo, isso acredito que na turma de vocês vai dar certo também. Vocês já sabem, já brincaram, ou já ouviram falar de uma brincadeira chamada telefone sem fio? Sim. Já. Como é que é a brincadeira do telefone sem fio? Passa uma informação para uma pessoa, no ouvido dela, e ela passa para a próxima. E vai passando. Vai passando. E aí a última fala que informação que ela recebeu. Aham. Mas nunca sai a mesma informação. Geralmente alguém muda a história no meio do caminho, né? Isso aí, isso aí. Acrescenta alguma coisa, distorce a informação. É como se fosse também uma fofoca, Exatamente. professor. Começa pequenininha, quando chega lá no final já tá. Às vezes nem Tem um ditado assim, né? faz o contexto. Tem um ditado assim, né? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Mais ou menos assim, né? É isso que acontecia nesse contexto. Na verdade, o que a gente está falando aqui é de transmissão oral, né? A escrita, ela não era necessária, ela ainda não tinha sido, ela já existia, né? Mas ela ainda não era usada para escrever essas histórias, para registrar essas histórias. Essas, como eu contei para vocês agora há pouco, elas eram transmitidas por meio de poetas. Esse aqui era um poeta, era também chamado de Aedo, né? Ele recebia uma inspiração divina para contar histórias para as pessoas. Lembram da primeira pergunta que eu fiz no início da aula, né? O que a gente faz quando a gente não tem respostas para as nossas perguntas? Muitos disseram, olha, a gente vai procurar um especialista, a gente vai procurar no Google, a gente vai procurar pessoas mais sábias, pessoas mais velhas. Os gregos faziam isso. Eles ouviam o Aedo, o poeta. E o poeta contava essas histórias, e antes de ele contar essas histórias, ele pedia a inspiração dos deuses. E aí a musa, supostamente uma musa, soprava histórias para ele e ele contava para as pessoas. E as pessoas ficavam ouvindo essas histórias, né? E ao ouvir essas histórias, elas aprendiam, né, dessas histórias respostas para as perguntas que elas se faziam, né? Então, esse contexto que nós estamos falando aqui, pessoal, é o contexto da mitologia. As narrativas mitológicas, elas eram assim, elas eram narradas, passadas de geração para geração, e as pessoas iam aprendendo certos valores, certos costumes, certas crenças, se satisfaziam com as respostas que esse poeta aqui dava para elas, né? Esse é o começo da nossa civilização. Esse é o começo da cultura ocidental. Esses são os nossos antepassados culturais. Esses são os nossos primórdios. Eu queria que ficasse bem claro na noite de hoje que esse é o modo que a gente começa a refletir. Ouvindo, né? Ouvindo histórias, mas vai chegar um momento que o que a gente vai fazer com essas histórias? O que vocês acham, pessoal? Vai chegar um momento que vai acontecer o quê? Tá, mas será que era assim mesmo? Será que essa é uma boa história? Mas será que não tem uma invenção aí no meio? Será que essa história está bem contada? Será que existiu essa história? Né? Aí entra a dúvida, né, prof? Perfeito. Né? Dúvida, e aí vem as perguntas, e para a gente obter essas respostas, a gente tem que procurar pesquisar, novas respostas. Saber. Isso. Novas respostas. Eu quero encerrar a aula de hoje com essa ideia aqui, tá? Então, vocês viram, os nossos primórdios culturais, as pessoas aprendiam as respostas por ouvindo histórias. Essas histórias, elas são muito interessantes, elas são muito bacanas, até hoje, mas elas são de um tempo diferente do nosso, e que foi diferente também do contexto que surgiu propriamente a filosofia, tá? Bom, pessoal, na próxima aula eu vou partir daqui, e aí a gente vai poder aprofundar um pouco mais isso, tá? Eu quero mais uma aula ainda falar dessa transição aí que vai acontecer. Eu quero definir bem certo, assim, um momento que, peraí, os gregos dessa época, eles vão duvidar muito dessas histórias, né? Vão duvidar muito dessas histórias, vão colocá-las em questão, tá? Mas eu quero encaminhar uma outra coisa para vocês hoje, tá? Eu vou parar a aula por aqui, a minha apresentação,
Que na próxima aula eu quero contar uns mitos para vocês aí, vocês vão ver que vai ser bem interessante, ainda mais outras histórias mitológicas, tá? Vamos fazer um combinado. Primeiro deles, tarefas. Eu já tenho uma tarefa para vocês, tá? Ela está postada no Moodle. Quem quiser fazê-la no Moodle, pode responder lá sem nenhum problema. São 2 perguntas bem simples, bem introdutórias, mesmo para mim, são perguntas mesmo para mim saber uma compreensão, qual a compreensão básica, introdutória de você sobre filosofia, tá? São 2 perguntas, vocês podem respondê-las no Moodle, ou também eu vou fazer um arquivo em PDF e vou disponibilizá-las no grupo de WhatsApp. Quem quiser respondê-las no grupo de WhatsApp, pode imprimir a folha, pode escrever as respostas num caderno, tirar uma foto do caderno e mandar pelo próprio WhatsApp, tá bom? Essa vai ser a primeira atividade, já valendo 2 pontos, né, para aproveitar aí o bloco como um todo. São 6 atividades que vocês vão fazer, cada atividade, então, aí, nessas 10 semanas aí, eu vou organizar bem direitinho para vocês responderem. Certo, pessoal? Certo. Certo, prof. Sem problema nenhum. Eu vou jantar agora, vou pedir licença para vocês, tá? Eu vou jantar e depois da janta eu faço o PDF e mando no grupo do WhatsApp. Tá bom? Tá bom, então. Tá bom. Certo, pessoal? Então, Ok. Boa noite para vocês. boa noite. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou também por e-mail, enfim, como vocês acharem melhor. Eu vou encerrar a gravação, assim que eu tiver, eu já disponibilizo ela também, tá? Boa noite. Certo.